E aí, galera? Esse ano a gente está trabalhando aí com um tema de jovens, prosseguindo para o alvo, baseado no texto de Paulo, lá em Tessalonicenses. E para a gente poder acertar o alvo, muita coisa é necessária, né? A gente vê aí muito arqueiro, muito sniper. E a primeira coisa importante na questão de acertar o alvo é ter uma visão bem clara do alvo, da onde a gente quer chegar. E para isso eu selecionei um texto aqui, Jó, capítulo 42, verso 5, fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Existe uma importância muito grande na gente ter a visão bem clara daquilo que a gente quer, do lugar onde a gente quer chegar. A palavra de Deus está falando de uma pessoa que conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Um grande homem de Deus, mas que chegou um determinado tempo em que ele teve que ver, ele teve que identificar. Para que a gente acerte o alvo, é importante que a gente tenha visão da onde a gente quer chegar. É importante que a gente tenha clareza da onde a gente quer chegar. E hoje em dia, irmãos, a gente tem perdido muito foco, a nossa visão está muito ofuscada, muita coisa tem tirado a gente do foco. E eu separei algumas coisas aqui para a gente falar rapidinho sobre uma visão clara. Nossa visão deve ser clara. Infelizmente, hoje o mundo tem tirado o foco daquilo que é de Deus. Nós temos colocado os nossos olhos nos programas de televisão, nós temos colocado os nossos olhos na internet durante muito tempo, em coisas que não estão trazendo edificação para as nossas vidas como jovens hoje. E a gente precisa mudar isso. É muito importante hoje que a gente mude essa concepção nossa e coloque os nossos olhos em Deus e foque aquilo com clareza para que a gente alcance o alvo necessário nesse tempo como jovens de Deus. Existem muitas pessoas hoje que não estão conseguindo entender, que não estão conseguindo ver diante de tantas coisas que estão ofuscando a sua visão. O foco é importante, o alvo é importante, mas acima de tudo nós temos que ter clareza de visão para que a gente alcance o lugar em Deus que Deus tem para nós. Isso é muito importante, irmãos. A gente entender, galera, que a gente precisa buscar uma visão clara daquilo que Deus tem. Muita coisa tem tirado a gente, atrapalhado a gente de ver. São questões financeiras, muitas vezes. São situações de família que tem tirado o nosso foco de Deus. Mas eu quero te deixar algo de específico nessa filmagem, que a gente possa ver com clareza o que Deus tem para falar. Vai ser uma série de vídeos que nós vamos fazer curtos, mas que a gente vai falar sobre cada ponto específico de acertar o alvo, começando com essa clareza de visão. Amém? Então é interessante. Eu entendo que muita gente hoje sofre de uma doença chamada catarata espiritual. É algo que está atrapalhando a sua visão. Às vezes são enfermidades, às vezes é a falta de perdão, às vezes é a falta de buscar a palavra de Deus, às vezes não está entendendo aquilo que Deus quer, sabe? Às vezes tá com um baita cisco no olho, tentando falar da vida dos irmãos. Irmãos, a gente precisa buscar Deus, olhar para Deus. É importante que a gente foque em Deus hoje. As pessoas, Deus vai trabalhar, Deus vai curar, Deus vai cuidar. A gente precisa cuidar de pessoas, mas focar os nossos olhos em Deus. Ter clareza em Deus nesse tempo. Isso é muito importante para nós. A gente poder olhar e visualizar o nosso alvo, que o nosso alvo é Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão sofrendo de cegueira espiritual. Tem muita gente que está sofrendo de vesgueira espiritual, olhando para várias coisas ao mesmo tempo sem colocar o foco em uma coisa só. Mas o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é uma vida de santidade, o nosso alvo é uma vida de um caráter em Deus, nosso alvo é uma vida plena em Deus, uma vida certa em Deus. Irmãos, a gente vai chegar lá. Galera, essa é a nossa hora, esse é o nosso tempo de focar em Deus. O alvo está à nossa frente. Mas a gente precisa ter clareza, a gente precisa ter uma visão aberta, uma visão clara daquilo que Deus quer. Então, eu convido você nesse tempo, determinar que você vai olhar com clareza para as coisas de Deus. Você vai buscar uma identidade diferente em Deus. Você vai buscar uma revelação diferente em Deus. Eu creio, queridos, que Deus tem muito para fazer na nossa vida nesse tempo. Na nossa juventude, seja qual igreja você for, se você for da nossa igreja ali da ICV, Deus vai fazer na sua vida. Mas eu quero que você determine na tua vida
que você vai colocar os teus olhos no Senhor de uma forma que você jamais colocou, e Deus vai fazer algo na tua vida de revolucionário. Coloca os teus olhos em Deus. Tenha a tua visão bem clara. E eu sei que você vai acertar o alvo. Eu creio nisso, meu brother. Em nome de Jesus. Tenha essa expectativa. Glória a Deus. Deus te abençoe, brother.